Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Como a gente estava falando há pouquinho, né? Eu quero convidar todos vocês a assistir uma palestra que eu vou proferir provavelmente no dia 7 de novembro, sábado. A princípio estava marcado para amanhã, mas a gente vai tentar colocar para tarde, tá? Sobre como apresentar um trabalho em congresso. Pode ser apresentação oral ou pôster, né? Legal lembrar para vocês que isso não serve só para congresso, serve para TCC, serve para apresentações de trabalho, no seu ambiente de trabalho e assim por diante, né? Vai ser uma palestra bem legal, assim, quase certeza que vai ser gratuita, e que certeza absoluta que vai valer horas complementares, tá? Então não percam essa palestra, vocês logo vão receber, ainda essa semana, vão receber algo do professor William avisando sobre essa palestra. Tá, pessoal? Então não percam, é principalmente para vocês do terceiro ano, que ano que vão fazer TCC, que vão apresentar trabalho em congresso e assim por diante. Bom, eu tenho um outro aviso a dar, gente, que esta semana, sem falta, eu vou postar sobre o trabalho que vocês devem fazer para esse bimestre, tá? Então, o trabalho vai ser para o dia 30 de novembro, tá? Prestem atenção. O trabalho vai ser para o dia 30 de novembro e eu vou postar na semana do dia 30 de novembro, que vai ser a semana 18, tá? Então, vai ser na mesma linha do trabalho do bimestre passado, né? Podem manter as mesmas equipes, vai ter as mesmas regras, só vai mudar o tema, tá bom? Então, prestem atenção que essa semana eu vou postar lá na semana 18, dia 30 de novembro, para vocês entregarem o trabalho, tá? E daí vocês já podem começando o trabalho. Eu gostaria de lembrar para vocês que, infelizmente, na segunda-feira que vem não teremos aula, né? Mais uma vez não teremos aula. Nossa, todos os feriados caem na segunda-feira esse semestre, né? É impressionante. Vai ser dia 2 de novembro, dia de finados, então a gente vai estar concentrado, né, em outras ideias, mas não se esqueçam da disciplina do professor Klaus. Tá bom, gente? Eu acho que esses foram os avisos por hoje. A gente pode começar a nossa matéria. Vocês se lembram que semana passada a gente começou qualidade do ar? Então, a gente falou da importância do ar, o que é poluição do ar e principalmente os danos causados por poluição do ar, né? Talvez o maior dano seja a saúde do ser humano, dos animais, das plantas. Isso é um problema muito sério, né? A gente comentou sobre casos de rinite, um monte de gente pegando rinite, eu fui ter rinite depois de velho. Graças a Deus faz tempo que eu não tenho nenhum ataque, mas já tive situações bem ruins de ter que ir para o hospital, inclusive. Mas assim, pode trazer uma série de problemas. Inclusive, coisa que a gente não pensa muito, né? Não reflete muito, dano sobre os materiais, né? Então, a poluição do ar, ela vai se depositando sobre pedras, metais, madeira, tinta e tal, e vai começando a descaracterizar por ataques químicos. Isso é uma questão muito séria, né? Eu comentei com vocês os monumentos na Europa, não só na Europa, mas aqui no Brasil já começamos a ter alguns problemas, né? Hoje a gente vai se focar no que são, quais são os poluentes do ar, um pouco da legislação de qualidade do ar. É muito importante que ela foi mudada bem pouco tempo atrás. A gente tinha uma legislação a mesma legislação desde 1990, e ela foi mudada no final de 2018. Então é uma legislação extremamente nova. Tá? E também vamos falar da análise, né? A gente vai dar ênfase para análise química e um pouco para análise física também. Mas e análise microbiológica? Qualidade do ar a gente não tem
tanta atenção com isso. Os maiores problemas são realmente material particulado, que é para análise física, e uma série de substâncias químicas, né? Tanto orgânicas quanto não inorgânicas, né? Não orgânicas. Então, a gente vai se focar em análise química e análise física. Mas não tem micro-organismo patogênico no ar? Tem. Mas, normalmente, eles passam quando pessoas estão muito próximas. Eles não ficam muito tempo no ar, tá? Eles podem se depositar em superfícies, etc., mas eles não ficam muito tempo em suspensão no ar, tá bom? Claro que depende do micro-organismo, né? Mas a gente dá menos atenção para isso, porque para haver contágio, para haver um risco, para haver um dano, as pessoas precisam estar bem perto uma das outras, né? A gente vê no caso agora da pandemia de SARS-CoV-2, né? Covid-19, que se recomenda pelo menos 1,5 metro de distância e uso de máscara. Esse fato de haver distanciamento social e uso de máscara diminui muito, mas muito mesmo a chance de contaminação. Não só para o SARS-CoV-2, mas para uma série de outros micro-organismos patogênicos, tá? Então, a gente, em qualidade do ar, a gente vai tratar mais de poluição física e poluição química, tá? Então, eu vou agora compartilhar com vocês os nossos slides, lembrando que eles estão lá na semana 13, lá no portal, né? Já está tudo lá pronto para vocês. Então, eu vou compartilhar os nossos slides. Daqui a pouco já está. Eu gostaria que alguém abrisse o microfone e só me dissesse se vocês estão vendo os slides, pessoal. Alguém pode abrir o microfone, por favor? Bruno? Apareceu. Apareceu. Muito obrigado, tá? Ótimo. Então vamos lá, gente. Falta pouco. Estamos na semana 13. Vamos lá, força! Vamos perseverar, pessoal. Vamos lá. São no total, gente. Vamos pegar minha cola aqui. São 20 semanas com avaliação global 2 e exame final, né? Mas acho que vocês não vão ficar de exame final, né? Vão dar uma semana mais de férias para o professor. Então, de aula, a gente tem a semana 13, 14, 15, 16, 17 e 18. Com essa semana, a gente tem 6 semanas, sendo que semana que vem, né, que é a semana 14, vai ser feriado. Então, nós temos 5 aulas, contando com a aula de hoje. Tá, pessoal? Vamos lá, perseverar, a gente está quase chegando lá. Então, ó, hoje a gente vai terminar a qualidade do ar. De novo, é um assunto extremamente importante que na área de saúde a gente tem que trabalhar bastante, né? Algo que realmente afeta muito a saúde das pessoas e está afetando cada vez mais. Então, vamos prestar atenção, vamos trabalhar mais um pouco. Bom, quando a gente fala de poluentes do ar, a gente primeiro tem que classificar os poluentes, né? E a principal classificação, gente, é quantas características físicas ou químicas. E prestem atenção, tem algumas palavras aqui que são extremamente importantes. Então, quando a gente está falando de poluentes, a gente pode separar a partir da característica física dele, por exemplo, aerosóis ou materiais particulados e gases ou vapores. Quando eu falo de aerosóis ou material particulado, gente, eu estou falando de substâncias na forma líquida e na forma sólida, sempre. Imaginem que vocês estão passando lá o aerosol para mosquito, né? Agora vai começar o verão, daqui a pouco já está começando a entrar mais mosquito, a população de mosquitos está aumentando, está voltando a chuva,
está aumentando a temperatura, então o mosquito volta, né? Vamos tomar cuidado com isso, dengue, chikungunya, zika e outras doenças, né? Febre amarela e assim por diante. Então, vocês vão passar lá o spray lá para inseticida, né? Para matar os mosquitos. O que o spray faz? Eu tenho líquido dentro da embalagem e tem um sistema que transforma esse líquido em pequenas gotículas, bem pequenas gotículas, tá? Essas gotículas vão para o ar e ficam em suspensão no ar. Quanto maior a partícula, mais rápido ela cai no chão. Quanto menor a partícula, né, líquida, ela mais tempo fica no ar. Isso são os chamados aerosóis. Material em particulado é tipo poeira, fumaça, fuligem. É matéria sólida que fica em suspensão no ar, tá? Então, aerosol na forma líquida e material particulado na forma sólida. O outro grupo que a gente tem são os gases ou vapores, né? E daí entram os famosos gases de efeito estufa, como monóxido de carbono, dióxido de carbono, óxidos de nitrogênio, de NO, NO2, NO3, assim por diante, né, com as valências livres, dióxido de enxofre, ou os óxidos de enxofre, né, SO2, SO3, SO4 e assim por diante, tá? Então, a gente pode separar na parte sólida líquida, aerosóis ou materiais particulados, e na parte de gases ou vapores, né? Quanto à fonte? A fonte é muito fácil, pessoal. Se a fonte se move, a gente chama fonte móvel. Se a fonte fica parada, a gente chama de fonte estacionária, né? Ó, olha só, automóvel, avião, ônibus, caminhão, moto, eles se movem. Então, quanto à fonte, a gente pode classificar esses poluentes como vindos de fontes móveis. Agora, a indústria que está sempre parada, aí é chamada uma fonte estacionária. Quanto à origem, prestem atenção, prestem atenção. Eu acho que eu já até comentei com vocês, não sei, vamos lá, vamos falar de novo. A gente tem, quanto à origem, duas grandes classificações dos poluentes do ar: os poluentes primários e os poluentes secundários. Vamos fazer o seguinte, ó, peguem essa figura aqui, gente, vamos ver essa figura aqui. Eu estou andando de carro lá numa boa, né? Vou na balada, encontrar meus amigos. Não, eu vou assistir a minha aula do professor Klaus, né? Então, o carro, quando ele queima combustível, né? O que resta sai pelo cano de escapamento, né? Para ele se mover. Ele pode eliminar, por exemplo, óxidos de nitrogênio. Tem alguns que chamam nitrogênio de azoto, isso era muito comum antigamente. Ou óxidos de enxofre, por exemplo, o dióxido de enxofre SO2. Quando estes óxidos de nitrogênio ou de enxofre vão para a atmosfera, eles já causam danos à saúde, danos aos materiais e etc. Tá? Isso é normal. Então já é um poluente. Como ele saiu daquela forma direto do motivo poluidor, por exemplo, do carro, da indústria, etc. Olha aqui, uma fonte móvel e uma fonte estacionária. Então, como ele saiu direto naquela forma e já causa dano no ambiente para as pessoas, então a gente chama de poluente primário. Mas algumas vezes acontece o seguinte: um poluente primário vai para a atmosfera, ele provoca dano e tudo, mas uma parte daquela quantidade se transforma por diferentes processos, como, por exemplo, o processo de oxidação, ele se transforma em outros poluentes. É o caso típico dos óxidos de nitrogênio e óxido de enxofre. Então, óxido de nitrogênio, no caso, dióxido de nitrogênio, mais oxigênio, mais água, olha o que ele forma, gente: ácido nítrico. Vocês sabem que ácido nítrico é muito forte, tá? Inclusive,
acho que não é o ácido nítrico, mas eu acho que o ácido nítrico pode ser usado em alguns casos na biomedicina estética, né? Mas o ácido sulfúrico eu sei que é usado na, na biomedicina estética, ou pelo menos era, porque há muitos anos atrás, né, eu tinha umas verrugas aqui na mão, e eu me lembro que eu fui no médico e o médico colocou gotas de ácido sulfúrico fumegante, né, para matar essas verrugas. E deu certo, nunca mais voltou verruga nenhuma. Tinha uma verruga bem aqui assim também, que foi ácido sulfúrico em cima. Claro, muito bem controlado, etc. Né? Então, vocês sabem que ácido sulfúrico é muito forte, pode provocar muitos danos. Então, olha só, quando o carro joga fumaça pelo cano de escapamento, uma das duas coisas que eles jogam é óxidos de nitrogênio e óxidos de enxofre. Eles vão para a atmosfera, provocam uma série de danos, mas uma parte deles pode se transformar em processo de oxidação, junto com oxigênio e água, em ácido nítrico e ácido sulfúrico. Daí isso cai de novo na superfície através da chuva ácida, famosa chuva ácida. Estes são chamados, o ácido nítrico e ácido sulfúrico, como poluentes secundários. E não foi o ser humano que jogou eles no ambiente. O ser humano jogou óxidos de nitrogênio e óxidos de enxofre. Eles sofreram oxidação, se juntaram com oxigênio, e daí esses óxidos de nitrogênio e enxofre formaram ácidos nítrico e sulfúrico. Então, esses são chamados poluentes secundários e os óxidos de nitrogênio e enxofre, poluentes primários, tá? Isto é muito importante. Os principais poluentes que a gente encontra hoje no meio por aí, né? Então eu vou falar um pouquinho sobre cada um deles. Eu até vou começar com esse de baixo aqui, tá, gente? Partículas totais em suspensão. Eu falei para vocês que a gente pode classificar os poluentes de várias maneiras. Um é, olha lá, vamos até voltar aqui, ó. Quanto às características físicas, aerosóis ou materiais particulados. Então, material particulado é material sólido, normalmente sólido, algumas vezes líquido e tal, depende. O aerosol também pode ser considerado material particulado, a gente não vai considerar aqui, mas no geral pode. Então, são materiais sólidos que ficam em suspensão no ar, através da poeira, neblina, fumaça, fuligem e tal. Qual que é o tamanho deles? Menor que 100 micra. Por que eles são tão importantes? Porque quando você tem um material bem fino assim, ele entra pelas vias aéreas, tanto pela boca quanto pelo nariz, e vai entrando pelo aparelho respiratório até chegar aos brônquios e bronquíolos. E daí ele dificulta a troca de gases dentro do pulmão. Esses materiais particulados vêm normalmente de processos industriais, veículos de motor a combustão, poeira de rua ressuspensa, né? Principalmente rua de saibro. Aqui, eu sempre morei, a minha rua aqui sempre foi de saibro. Daí, quando eu construí minha casa, a gente entrou com pedido para asfaltar a rua ou colocar antipó, e daí a gente e os vizinhos, né? E daí a prefeitura fez isso. Causa dano à vegetação, deterioração da visibilidade, contaminação do solo e, claro, saúde do ser humano. Mas nas partículas totais em suspensão, a gente tem um grupo muito importante, que é o chamado PM10, ou PM2,5 ainda, por cima que vocês vão ver daqui a pouco. São material particulado, isso daqui em inglês, né, como se chama em inglês, particulate material, né, 10, por quê? É menor do que 10 micra. Então, quanto menor a partícula, mais ela entra pelos broncos e bronquíolos, e daí ela vai se acumulando ali, impedindo cada vez mais a troca de gases com o pulmão. Também vem processos de combustão, aerosóis secundários, que causa dano à vegetação, visibilidade, contaminação do solo. Entre os gases, daí os gases têm o maior número, né, maior diversidade, digamos assim.
A gente pode começar com o dióxido de enxofre, famoso SO2. É um gás incolor, não tem cor, mas ele tem um cheiro muito forte. Parece assim, quando você queima um palito de fósforo, né? Acende um palito de fósforo, dá por um milionésimo de segundo, dá um cheiro assim. Algumas vezes fica até no ar, né? Tem mais ou menos aquele cheiro. Pode ser transformado em SO3 e depois em H2SO4, que é o ácido sulfúrico. SO2 é o poluente primário, H2SO4 é o poluente secundário. Tá? É formado muito na queima de qualquer combustível fóssil em refinaria de petróleo, produção de papel e celulose, produção de fertilizantes e assim por diante. Um grande problema do dióxido de enxofre fora a saúde humana, né, é causar chuva ácida. Gente, monóxido de carbono. Esse daí é a morte branca, né? Já ouviram falar sobre isso? Então infelizmente, tem pessoas que não querem mais viver e uma das maneiras com que elas encontram é intoxicação com monóxido de carbono, né? Por isso, lembre-se de sempre estar com os amigos, parentes de vocês, porque as pessoas precisam muitas vezes de um apoio, né? Não se esqueçam disso. É um gás incolor, não tem cor, inodoro, não tem cheiro, insípido, não tem gosto, tá? O monóxido de carbono vem principalmente do cano de escape de veículos automotores, né? E assim, ele reage com a hemoglobina, transformando em carboxihemoglobina. Daí, com isso, o sangue não consegue transportar oxigênio e daí não tem renovação nos tecidos. O dióxido de nitrogênio, NO2, é um gás marrom avermelhado, ele tem um cheiro muito forte e ele irrita as mucosas, tá? Ele é um poluente primário, mas ele pode dar origem a poluentes secundários, como HNO3, ácido nítrico, os nitratos NO3- e assim por diante. Também vem de novo de veículos automotores, processos industriais, usinas térmicas que usam óleo ou gás, incineração, é muito sério isso. Pode levar fora danos à saúde, né? Formação de chuva ácida, etc. O famoso ozônio, O3. Se lembram que a gente falou que ele está em uma camada mais alta da atmosfera e nessa camada o ozônio ele serve para filtrar raios ultravioletas, né? Para não queimar a gente, né? Não assar a gente. Mas aqui embaixo ele pode ser perigoso, tá? Principalmente porque ele tem uma grande capacidade oxidativa, daí ele leva a pessoa a ter menos resistência orgânica, podendo ter mais ou ser mais suscetível a infecções respiratórias principalmente, tá? É um gás incolor, sem cor, inodoro, sem cheiro, nas concentrações ambientais, né, quando não tem muito, e é o principal componente da chamada névoa fotoquímica. É interessante que dificilmente o ozônio, gente, é um gás que na baixa atmosfera ele é muito instável, tá? Então, mesmo que a gente tente emitir ozônio, é muito difícil ele se manter no ambiente. Ele pode se acumular sendo produzido na própria atmosfera, tá? Ele é produzido fotoquimicamente pela ação da luz do sol sobre os óxidos de nitrogênio e outros compostos orgânicos. Por isso, ele é chamado um poluente secundário. Na biomedicina estética, tem casos que se usa ozônio. Não sei se já viram, uma aluna minha, uma orientada minha, lá da Andrade, trouxe uma vez, mostrou, até ela fez o TCC com isso. É um aparelhinho que ele tem um depósito de água, daí ele esquenta a água vira vapor, e daí ele tem um aplicador, assim, ela sai com uma certa pressão, e ele começa a passar assim na pele. A água quente, ela tem o poder de abrir os poros, né? Principalmente da pele, né? Abrir os poros. E daí ele tem uma adaptaçãozinha naquele mesmo equipamento. Quando o vapor está saindo, ele tem a possibilidade de injetar
uma faísca elétrica. Então, o vapor está saindo, ele injeta uma faísca elétrica. Essa faísca elétrica vai fazer com que as moléculas de água, na forma gasosa, H2O, se quebrem e o oxigênio, então, vai se combinar com outro oxigênio, com mais um oxigênio e formar o ozônio, o O3. Daí ele sai na forma de gás, o ozônio é sempre um gás, né? Ele sai na forma de gás e daí o biomédico, a biomédica esteta, pode passar no rosto com muito cuidado para a pessoa não inalar muito ozônio, um pouco talvez ela inale, mas não inalar muito, porque este ozônio ele tem um poder biocida. Então, quando eu apliquei o vapor da água, abri os poros, apliquei o ozônio, matou tudo que estava lá dentro. Então, fungos, bactérias, ácaros e etc., matou, deixando a pele mais limpa, tá? Para vocês verem o poder do ozônio. A gente pode usar também ozônio, como a gente já falou, em estação de tratamento de água, mas principalmente estação de tratamento de esgoto, né, para matar certos micro-organismos e assim por diante, tá? A gente tem que tomar cuidado, porque o ozônio pode ser um poluente bem forte. Esses são os principais poluentes. Então, a gente falou de material particulado, dióxido de enxofre, monóxido de carbono, dióxido de nitrogênio e ozônio. Professor, tem outros poluentes? Tem, gente, tem outros poluentes, bastante. Só de gases de efeito estufa a gente tem mais de 30 diferentes. Então, vocês podem imaginar. Mas esses, pessoal, são sem dúvida, disparado os mais importantes. Tomar um pouquinho de água, né? Para a garganta não ficar seca demais, para a boca não ficar seca demais. Vamos lá. Então, esses são os principais poluentes do ar. A grande maioria deles é poluente primário, mas com exceção do ozônio, que é um poluente secundário sempre, mas esses poluentes primários podem levar à formação de poluentes secundários, como dióxido de nitrogênio, que pode levar à formação de ácido nítrico, e dióxido de enxofre, que pode levar à formação de ácido sulfúrico. Vamos lá. Legislação. Gente, me desculpem, legislação é extremamente importante. Quando a gente vai trabalhar com análise ambiental, tem que conhecer um pouco da legislação, tá? Então, quando a gente está falando em qualidade do ar, a gente está falando dos padrões de qualidade do ar. Se lembrem que parâmetro máximo lá pelos princípios da legislação ambiental, os governos têm o dever de determinar parâmetros máximos e mínimos. Quando a gente está falando em parâmetros máximos, a gente está falando de coisa ruim. Isso pode ter no máximo aquilo, não passar daquilo. Por quê? Senão faz mal, tá? E existe também isso para a qualidade do ar. Foi uma das últimas áreas, dos últimos compartimentos ambientais a ter legislação específica aqui no Brasil. A gente tinha uma resolução do CONAMA lá de 1990, até que em final de 2018, o CONAMA lançou uma outra legislação, como se diz, ele anulou a anterior e lançou uma outra substituindo. É a resolução CONAMA, que é o Conselho Nacional do Meio Ambiente, número 491, de 19 de novembro de 2018. É interessante, não tem muitas coisas que a gente precisa analisar em termos de qualidade do ar, tem algumas coisas básicas, tá? Mas aqui ele fala em material particulado 10 até 10 micra, material particulado 2,5 até 2,5 micra, e material particulado total, que aqui ele chama de partículas totais em suspensão. Na nossa legislação, a gente ainda mede dióxido de enxofre, dióxido de nitrogênio, ozônio, fumaça, em geral, que normalmente é partículas maiores, tá?
e monóxido de carbono. Na última análise, na última atualização da legislação, foi ainda inserido chumbo. Isso não é muito comum. E daí ele dividiu aqui em P1, PI1, PI2, PI3 e PF. O que significa isso? Ele deu tempo para todo mundo se ajustar à legislação. Ele não falou quanto tempo, mas PI1 é o primeiro tempo de ajuste. Digamos, 1 ano. PI2 é o segundo tempo, PI3 é o terceiro e PF é o último. Provavelmente vai ser válido em 2021 ou 2022 o PF. E o que significa isso? Essas são as quantidades máximas ao longo do tempo que se pode ter em termos de qualidade do ar aqui no Brasil. Né? Fala em 24 horas e anual. 24 horas é quando você coleta aquele material para análise durante 24 horas seguidas. E anual é uma média aritmética anual. Então, você vai coletar todos os dias e daí chegar no final do ano, fazer uma média, dividir, somar todas as medidas durante o ano e dividir por 365, que é o número de dias no ano, e fazer uma média anual. Então, vocês veem que em 24 horas eu posso ter mais do que a média anual. Isso significa que eu posso ter alguns episódios durante o ano onde eu posso poluir um pouquinho mais, mas ao longo do ano eu tenho que ter bem menos poluição, tá? Olha que alguns materiais, alguns gases aqui são lidos em menos tempo, né? Por exemplo, dióxido de nitrogênio 1 hora, ozônio 8 horas, né? Monóxido de carbono 8 horas e assim por diante. É legal que essa nova legislação, ela também trouxe uma outra novidade, que são os episódios críticos, tá? Então, aquele slide anterior é para falar o que pode acontecer no dia a dia normal, mas algumas vezes as condições meteorológicas, elas são desfavoráveis à dispersão dos poluentes, tá? Então, tem a famosa inversão térmica. Vocês sabem que o ar mais quente ele tende a subir e o ar mais frio tende a descer porque ele é mais pesado. Os átomos estão mais perto, então ele fica mais pesado e desce. Algumas vezes acontece no inverno que eu tenho uma camada de ar, de ar quente embaixo e uma camada de ar frio em cima. Como essa camada de ar frio é mais pesada, ela tende a descer. A camada de ar quente, que é mais leve, tende a subir, mas ela não consegue. Por quê? Tem ar frio em cima. Isso é chamado inversão térmica. Eu tenho certeza que vocês já ouviram falar de inversão térmica, tá? Absoluta. Curitiba, volta e meia acontece. Em São Paulo, isso é muito comum. A inversão térmica é uma dessas condições meteorológicas desfavoráveis. É um desses episódios críticos, tá? Então, quando acontece isso, a gente tem os níveis de atenção, alerta e emergência. A atenção é, opa, alguma coisa está muito errada. Alerta, e gente, vamos começar a fazer algo. Emergência, para tudo. Para tudo, não deixa ninguém ir para fora, etc., porque os níveis de SO2, de material particulado 10, 2,5, monóxido de carbono, ozônio, óxido de nitrogênio, está muito alto, é emergência, ninguém pode sair de dentro de casa, né? Então, se vocês compararem com a tabela anterior, olha aqui, ó, por exemplo, dióxido de enxofre. Agora, no primeiro período, a gente pode poluir até 125 microgramas por metro cúbico, no segundo período 50, no terceiro 30 e no último período, que é o definitivo, né? A partir de 2021, 2022, provavelmente isso o governo ainda vai definir. Esse é o máximo que pode ter de poluição do ar. Olha aqui, os níveis são bem mais baixos do que os níveis de atenção, alerta e emergência.
Esses níveis de atenção, alerta, emergência, só eles são aplicados na prática, no dia a dia, quando eu tenho uma condição meteorológica horrível, que é o caso típico da inversão térmica, tá? Em nenhuma outra condição esses níveis são aplicados. Se vocês verem, aqui é muito mais alto que no dia a dia, o máximo permitido no dia a dia. Então, quando tem um episódio muito crítico, exemplo típico, inversão térmica, que o ar não consegue se dispersar, então os poluentes não conseguem sair dali, então daí a gente aplica esta tabela para nível de atenção, alerta e emergência. Gente, nível de emergência é desespero, tá? É desespero. Realmente não pode ninguém sair de casa. Imagine com 2.100 microgramas por metro cúbico de dióxido de enxofre. Isso é um absurdo. Ou 500 microgramas por metro cúbico de material particulado 10. Isso é um absurdo. Mal se consegue respirar nessas condições. Então, por isso que nessas condições as pessoas não devem sair de casa e assim por diante. Ainda tem, eu não vou entrar em detalhes, é mais para vocês saberem isso, a gente ainda tem a possibilidade de calcular o índice de qualidade do ar. A gente vai lá e mede material particulado, 10, 2,5, ozônio, monóxido de carbono, dióxido de nitrogênio, dióxido de enxofre e assim por diante. E daí dá uma nota para cada um deles. A soma da nota dá um índice de qualidade do ar e daí se classifica N1, N2, N3, N4, assim, se a qualidade do ar está boa, está muito ruim e assim por diante, tá? Entramos em desespero e assim por diante. Então, algumas vezes a gente ouve lá falar, hoje a qualidade do ar está muito boa. Então, é assim que a gente calcula a qualidade do ar. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com a legislação da qualidade do ar. Por exemplo, vocês trabalham numa indústria, então, normalmente, ambiente fechado tem que ter qualidade do ar controlada. Ainda mais se vocês têm algum equipamento, por exemplo, que libera um daqueles gases ou material particulado e assim por diante, tá? Então, vamos tomar cuidado. Tem muitas indústrias, gente, que trabalham, por exemplo, com madeira, onde sai pequenas partículas na hora de você cortar madeira e etc. Essas partículas podem ficar em suspensão no ar e podem entrar no pulmão das pessoas, tá? Vamos tomar cuidado com isso. Vamos começar a pensar um pouco melhor sobre isso. Um problema também quem mora em Rua de Saibro, né? Quem mora em Rua de Saibro aspira muito mais material particulado do que outras pessoas. Ou do lado de ruas muito movimentadas. Eu, por exemplo, moro do lado da linha verde, 30 metros da linha verde. Então, a gente respira muito mais material particulado. Material particulado total, MP10, que é até 10 micra, e MP2,5, que é até 2,5 micra. Mas, professor, como que a gente mede esse material todo? Nossa, deve ser meio difícil medir alguma coisa no ar. Não tem métodos de medição e métodos de análise que eu vou mostrar para vocês. Então, alguns desses métodos de medição e monitoramento eu peguei emprestado da aula do professor Dourados, lá da Federal do Espírito Santo, que ele tem umas figuras muito legais que eu queria mostrar aqui para vocês entenderem em detalhes como que se faz isso. Então, para mostrar água, a gente já viu, né? Vamos ver se a gente consegue voltar à nossa aula prática ainda até o final do ano, mas para mostrar água, a gente pega lá com alguma coisa, coloca na água e leva para o laboratório. Para mostrar solo, vocês vão ver ainda, mas é muito fácil. Uma pazinha de jardim já serve, gente, para mostrar solo. E como que a gente amostra ar? Aí é um problema, né? Ar, é claro que tem coisa no ar, não é um vácuo, né? Tem os gases, tem material particulado, etc. Tem oxigênio que a gente respira, a gente precisa. Como que a gente pode
coletar ar para fazer análise em laboratório. Pena que não vai dar para esse ano a gente visitar, mas todo ano eu levo meus alunos de biomedicina para visitar os laboratórios de análise ambiental lá da UTFPR, do Ecoville, laboratório de água, laboratório de ecotoxicologia e laboratório de ar. E tem uma professora que explica muito bem, ela mostra os equipamentos para a gente. É muito legal isso daí, gente. Vale a pena mesmo, é uma área bem interessante, tá? A gente tem 3 grupos de amostradores para pegar a amostra da qualidade do ar: os passivos, ativos e automáticos. Pelo próprio nome a gente já imagina, né? Passivo, aquele que não faz nada. Espera até o ar chegar no amostrador, né? Com os gases, com material particulado. Ativo, ele puxa o ar. Ele puxa o ar. Então ele tem uma bomba que puxa o ar e daí você coleta o ar para fazer análise. E automático é aquele que você não precisa fazer nada, ele faz tudo automático, né? Vamos começar com os passivos? Gente, os amostradores passivos são aqueles que não fazem nada, esperam a poluição chegar até ali. São muito simples. E eu vou dar uma dica para vocês, como vocês fazerem um amostrador passivo bem barato, quase de graça, em casa e ver como que está, principalmente material particulado na casa de vocês, né? Então, o amostrador passivo geralmente é um tubo, tá? Não são tubos grandes, são tubos pequenos. E no final do tubo, ou a gente tem um papel filtro, ou a gente tem um tipo de uma esponja de material específico, né? Quando a gente quer coletar material sólido, a gente coloca um papel filtro. E daí o ar passa por ali sem querer e cai, e o material particulado se deposita nesse papel filtro, tá? Quando a gente quer coletar ar, quer coletar, melhor dizendo, quer coletar gases, então a gente no fundo desse amostrador passivo a gente coloca tipo uma esponjinha, dependendo do gás que a gente quer coletar, a gente impregna com algum líquido que vai reagir com o gás e daí vai manter aquela substância, por exemplo, SO2, NO2 e assim por diante, na esponja a gente pega e leva para análise aquela esponja, tá? Então, a gente pode fazer isso, então, como eu falei, para material particulado, gases e assim por diante. Qual que é a dificuldade? Primeiro, eu não sei o quanto aquela quantidade de poluentes vai ser relativo a volume de ar. Por quê? Simplesmente passou por ali e caiu. Então, eu não sei ao que equivale aquele resultado em termos de volume de ar. Segundo, como ele não puxa o ar, cai ali o que tiver passando, digamos assim, tá? Eu vou mostrar um exemplo para vocês, mais um exemplo aqui. Então, normalmente um tubinho. Então, a parte de baixo é a parte de cima do tubinho, tá? A parte de cima é a parte de baixo do tubinho. Esse é o fundo do amostrador. Então, vamos começar aqui por onde o ar entra, tá? Lembrem-se, ele não puxa o ar. Tudo que entrar ali entrou por acaso, tá? Então, ele tem uma telinha de inox, depois um filtro de teflon, um corpo do amostrador, onde o ar passa, e finalmente um filtro impregnado de celulose, pode ser para material particulado, ou a gente coloca um tipo de uma esponjinha, também impregnado, se for para gás. E aqui o fundo do amostrador, pronto. Tá aí, bem simples. O ar passa por aqui, chega até o filtro ou a esponjinha e fica ali. Depois de um certo tempo, eu desmonto e levo para o laboratório só essa parte aqui. Pode ser o filtro ou pode ser a esponjinha. Por que essas telas? Porque principalmente elas vão selecionar o que vai entrar em termos sólidos. Se eu quero partículas muito finas, eu vou colocar uma tela que só deixa passar essas partículas muito finas. Se eu quero só gás, eu coloco uma tela muito fina que não deixa passar nenhum material particulado, só o gás.
daí ele passa, entra, fica na esponjinha e pronto. Não tem mais nada ali que pode falsear os nossos resultados em análise de laboratório, tá? Agora eu quero mostrar um truque para vocês. Ah, eu devia ter até preparado aqui para mostrar para vocês. Sabe que vocês podem fazer um filtro desse em casa? Só de curiosidade, peguem daqueles pratinhos, gente, de taça de café. São pratinhos pequenos assim. Daí pegue um coador. Vocês usam coador de papel, coador de café de papel na casa de vocês? Filtro de papel? Olha, tem uma marca muito boa e tal. Não é porque é alemã, mas tudo bem. Se chama Melita. Já ouviram falar? Klaus também é cultura. Professor Klaus também é cultura. Vamos lá. Olha só. Por que Melita? Melita foi a mulher que inventou, é o nome de uma mulher, ela inventou o filtro de café, filtro de papel, tá? Foi lá na metade do século XIX. Ela teve uma ideia, por que não abre uma empresa disso? E a empresa está aí até hoje, é líder mundial nessa área e tal. Então, foi uma senhora chamada Melita, lá na Alemanha, mais de 150 anos, que criou o filtro de papel, criou uma empresa chamada, com o nome dela, Melita, e essa empresa existe até hoje. Então, vocês podem pegar um filtro Melita, cortar redondinho, um pouco menor que o pratinho de café, coloca o filtro ali e coloca em algum lugar. Deixa uma semana. Depois de uma semana, você vai lá e me conta. Pode até tirar uma foto e mandar para o professor Klaus. Professor, ficou preto. Significa o quê? Que tinha muito material particulado ali, tá? Mas muito material particulado mesmo. Tem muita poeira no ar. Ô, professor, uma semana branquinha ainda. Nossa, o ar dentro da tua casa, em termos de material particulado, tá ótimo. Parabéns, tá? O que vocês acham de fazer algo desse jeito, pessoal? Vamos lá? Desafio para vocês. Olha, um amostrador de qualidade do ar que sai quase de graça. Ou que nem diria uma tia minha, quase de grátis, né? Mas a gente também tem outros tipos de amostrador e os mais usados no mundo são os amostradores ativos. Por quê? Aqui tem um fechado e um aberto, só para a gente ter ideia de como funciona. O princípio, gente, é muito simples. Então, o que acontece? Eu tenho uma bomba aqui dentro que puxa o ar de fora. Vocês estão vendo aqui, ele está fechado. No desenho da esquerda está fechado. Esse telhadinho, ele não fecha totalmente. Tem uma passagem aqui dos lados. Tá? Então, essa bomba puxa o ar de fora para dentro e aqui em cima tem um filtro. Então, quando puxa o ar tem que passar obrigatoriamente pelo filtro, tá? Qual que é a vantagem de um equipamento desses? É que eu sei exatamente quanto ar está passando por ali. Então, aquilo que ficar preso no filtro é equivalente a tantos metros cúbicos de ar, tá? Eu posso fazer isso por hora, por 24 horas, por 8 horas e assim por diante. Quando eu quero só material particulado, é um filtro tipo coador de café, um papel filtro mesmo. Quando eu quero um gás, eu coloco de novo aquela esponjinha com produto impregnado, vai depender do gás que eu quero, e daí o gás vai passar por ali e vai ficar impregnado naquela esponjinha. Pego, levo para o laboratório e pronto. Tá? Esses aparelhos são relativamente grandes, tem 1 metro, 1,20 m, até 1,5 m de altura, tem alguns até maiores, tá? Por causa principalmente da bomba, porque ele precisa ter uma bomba razoavelmente forte. E, finalmente, os amostradores automáticos. Gente, tem um desses lá na Praça Ouvidor Pardinho. É uma estação toda automatizada. Então, ele faz tudo sozinho. E, para isso, eu tenho equipamentos que funcionam sozinhos. Eles vão pegando ar, são amostradores ativos, e já vão analisando.
A gente ainda não viu análise, tá? Mas nesses amostradores automáticos já vão analisando. Eles utilizam princípios eletroópticos, dependendo do que eles vão analisar. Então, eles vão puxando o ar vai para uma câmara de reação, daí depende qual é o poluente que ele vai analisar. Pode ser por fluorescência, quimiluminescência e assim por diante. E daí, normalmente, aquela reação, eu já vou explicar todas elas em detalhes, tá? Mas aquela reação vai gerar um sinal elétrico, a intensidade do sinal elétrico dá a quantidade daquele poluente. Então, vamos lá. SO2, dióxido de enxofre, vai por fluorescência. Os óxidos de nitrogênio, por quimiluminescência. Monóxido de carbono, por absorção de infravermelho não dispersivo. Hidrocarbonetos, que são derivados de petróleo, cromatografia gasosa por ionização de chama. Ozônio, a absorção de ultravioleta. E partículas em suspensão, absorção beta, mas principalmente microbalança oscilante. Já vou mostrar para vocês. Tá? Então, qual é a diferença? Que no amostrador automático, geralmente são containers, o que está ali na Praça Ouvidor Pardinho, no centro, é tipo um container, né? Que eles já fazem tudo. Eu vou mostrar depois um vídeo para vocês sobre esse caso, tá? Inclusive, essas medidas eu posso fazer como eu quiser, medida a cada 5 segundos, 10 segundos, 15 segundos, 1 minuto, 30 minutos, 60 minutos e assim por diante. Isso vai depender do meu sistema, tá bom? Então, vamos dar uma olhada como que se faz todas essas análises. Vamos começar com material particulado. Hoje, um material particulado muito importante para a gente é aquele que está abaixo de 10 micra de diâmetro, bem fininho, aquele que vai entrar nas vias aéreas, brônquios, bronquíolos e vai dificultar a troca de gases com o pulmão. É o PM10 ou material particulado 10. A gente faz a amostragem do material particulado 10 micra, né, até 10 micra de diâmetro, naqueles amostradores que eu falei para vocês, mostrei aqui para vocês, esses daí, tá? Eles são bem grandes, por isso eles são chamados amostradores de grande volume, tá? Daí eu coloco ali um filtro que só permite que passe. Eu primeiro faço um outro filtro anterior, só passe até 10 micra e coloco um filtro para segurar aqueles materiais particulados até 10 micra, né? O que eu, normalmente, esse filtro que segura até 10 micra é um filtro de fibra de vidro ou quartzo, que eu deixo ele bem sequinho, antes de colocar ali no amostrador, peso ele, daí eu coloco no amostrador. Daí eu deixo lá um certo tempo. Eu normalmente, nesses amostradores de grande volume, a gente ajusta a bomba para puxar 1 metro cúbico de ar por minuto. Então, em 1 hora, ele puxa 60 metros cúbicos de ar, tá? Lembrando que 1 metro cúbico é um quadrado de 1 metro por 1 metro por 1 metro, né? E daí eu deixo lá ele 1 hora, 8 horas, 24 horas, assim por diante, como eu quiser. Depois eu tiro esse papel filtro, eu seco ele, tá? Deixo lá numa estufa, só para tirar a umidade do ar que ficou impregnada no papel filtro, e daí eu peso. Então, como eu tinha o peso do papel filtro seco antes de colocar no amostrador, depois eu tiro do amostrador, né, deixo lá um tempo, depois tiro do amostrador, eu seco ele, tiro o ar que ficou, a umidade do ar que ficou impregnada ali e peso de novo. Então, a diferença entre eles sem a poeira, o material particulado 10, com o material particulado 10, dá exatamente a quantidade de material particulado que ele coletou durante aquele período com aquela taxa de sucção, tá?
Então, aqui de novo, o mostrador de alto volume, né? O ar, eu tenho uma bomba aqui embaixo, ela puxa o ar. Aqui tem um labirinto, pode não ter, tá, gente? Isso não é obrigatório. Isso daqui é simplesmente para diminuir a velocidade do ar, para ele não vir muito forte até o filtro e arrebentar o filtro. Só isso. Daí o material particulado bate aqui, o ar passa e fica o material particulado. Só que aqui também impregna um pouco de umidade do ar. Por isso, quando eu abro e tiro, né, tá ali o equipamento aqui do lado, quando eu abro e tiro esse filtro, primeiro tem que secar. Daí, como eu sabia o peso do filtro já seco, daí agora eu tenho o peso do filtro seco mais a partícula que estava no ar, né, PM10 que estava no ar, eu simplesmente subtrai um do outro, tem a quantidade de material particulado que foi coletado. Daí eu também posso fazer de PM2,5. Então, são aqueles materiais particulados que estão abaixo de 2,5 micra de diâmetro. Quer dizer, pior ainda para os bronquíolos, tá? Ele vai fechar mais ainda para dificultar a troca de ar, a troca de gases com o pulmão. E daí a gente usa um sistema chamado de sistema de microbalança com elemento cômico oscilante, ou TEON, que faz um monitoramento contínuo sem a gente precisar tirar, tá? Já vou falar, já vou mostrar como é que é muito interessante. Então, de novo, ele tem uma entrada seletiva para PM10 ou 2,5, normalmente é usada 2,5. Nessa entrada de ar, o ar é aquecido, pré-aquecido a 50 graus, para eliminar a água, para entrar só as partículas. Daí as partículas vão no filtro, não tem mais água e umidade do ar, vão no filtro, e daí embaixo do filtro tem um elemento vibratório com uma balança que oscila. E é mais ou menos assim, gente, mais ou menos assim. Quanto mais a balança oscilar, mais rápido, maior é o peso, a massa do material particulado que está depositado ali. Quanto ela menos oscilar, menor é a massa. Então, ela já tem tudo pré-ajustado. Então, daí ele vai ler quantas oscilações ele dá, transformar isso no sinal elétrico, e o sinal elétrico vai ser transformado em quantidade de material. Então, a frequência de vibração é alterada com a concentração de partículas, a massa, o peso das partículas ali. Isso é tudo muito sensível. E aqui está um exemplo. Esse sistema é usado naqueles amostradores automáticos. Então, o ar entra por aqui, né? Tem uma bomba que puxa o ar. Antes de chegar no filtro com a balança oscilatória, o ar é pré-aquecido. Por quê? Para tirar a umidade do ar, né? Eu só quero medir quantas partículas tem ali, até 2,5 micra ou até 10 micra, tá? Daí aqui no filtro vai se depositar só as partículas. E aqui tem um sistema eletrônico de balança oscilatória. A oscilação vai ser determinada pela quantidade de material particulado nesse filtro, tá? E daí ele vai transformar em um sinal elétrico que vai mandar para o microprocessador e dizer qual é a quantidade. Bem interessante, não é? Nossa, muito interessante mesmo. Agora, tem um jeito bem mais fácil. Não é tão bom, gente. Eu até estou vendo aqui meu celular, porque eu já vou mostrar para vocês aqui. Eu tenho no celular, cadê? Eu sempre perco isso daí. Tá, achei aqui. É a escala de Ringelmann. Escala de Ringelmann é algo para usar no dia a dia, lá no campo. Normalmente é o pessoal que controla tráfego que usa. Então é um papelzinho, mais ou menos desse tamanho, que aqui tem várias cores diferentes. Então, desde o cinza claro, vai escurecendo até ficar preto. E aqui no meio, onde tem essa parte branca, tem um buraco, literalmente buraco.
Vocês estão vendo aqui o fiscal? É um papel, olha, tá vendo? O que ele faz? Ele direciona para o cano de escapamento do caminhão, do carro, do ônibus e etc. E daí a fumaça que sai do cano passa aqui por trás e ele compara a cor da fumaça que passa aqui por trás, né? Que dá para ver pelo meio da escala com a cor correspondente. Quanto mais escuro for, né, o preto aqui, mais poluente é aquele veículo. Caminhão, ônibus, pode ser carro, moto, normalmente para caminhão ou ônibus. Eu conheço algumas empresas que são muito preocupadas com a questão ambiental e elas treinam os funcionários da sua portaria com a escala de Ringelmann. Então, elas têm esses cartões, e daí vai entrar um caminhão, o cara lá da portaria manda parar o caminhão, mas sem desligar o caminhão. E daí ele vai lá atrás, perto do cano de escapamento, coloca ali e manda o motorista acelerar para sair fumaça. E daí ele já compara qual é a cor da fumaça. Normalmente, se tiver assim entre 3 e 5, eles nem deixam entrar o caminhão, que o caminhão está com o motor desregulado e ele está poluindo muito. Quando tem 1 ou 2, ótimo, sem problema nenhum. Só para vocês terem ideia, carro elétrico não tem fumaça, então é zero. Carro hidrogênio, a única coisa que sai do cano de escapamento é água, ou na forma líquida ou na forma de vapor. Fica branco, é zero, tá? Então, isso é para carro a combustão interna, né? Carro movido a gasolina, diesel ou mesmo álcool, tá? Álcool também polui, menos do que diesel e gasolina, mas álcool também polui. Por que eu falei do meu celular? Espero que vocês consigam ver. Existe um programinha, gente, até quero... Tem um programinha que vocês podem... se chama Virtual Ringelmann. Vocês podem baixar para o celular de vocês. Então, aqui, ele tem... você pode tirar uma foto da fumaça e comparar com o anel de Ringelmann. Tá? E daí ele vai dar automaticamente, por análise da cor de aproximação, ele vai dar qual é o nível, tá? Então, hoje a gente tem um aplicativo para o celular que funciona através de foto para ver como é a poluição gerada no cano de escapamento de um veículo desses, tá? Gente, isso daqui não é oficial. Isso daqui é para ter uma ideia. Vocês estão vendo que um cara da CETESB, né, o órgão de proteção ambiental de São Paulo, que está usando aqui um fiscal, mas isto dá um indício se aquele veículo está poluindo muito ou não. Então, se ele estiver poluindo muito, o fiscal pode dizer, opa, sai, agora vamos fazer uma análise mais apurada, mais detalhada. Tá? É bem interessante o anel de Ringelmann, e é mais interessante ainda que a gente pode usar a escala, o anel de Ringelmann, pelo celular através de foto. Tá? Até agora, a gente viu as partes sólidas, né? Então, a gente viu material particulado. Dá para fazer com aerosol também tudo isso daí. Mas a gente viu material particulado. Vamos ver um pouco como se faz a análise dos gases? Porque cada um tem um princípio eletroóptico diferente, tá? Então a gente tem que tomar cuidado, pode separar isso muito bem. Eu quero deixar claro que também isso pode ser usado para fazer análise de outras coisas, como, por exemplo, na água, no solo, mas isso daqui é muito importante para a análise da qualidade do ar. Como que a gente mede dióxido de enxofre, o SO2? Então, a gente coleta o gás, tá? E daí a gente coloca em um analisador de dióxido de enxofre. A técnica que a gente vai usar nesse caso é fluorescência por radiação UV. Ele tem um tempo de resposta muito rápido e lê concentrações muito baixas. De 1 ppb ou
parte por bilhão, perdão, parte por bilhão ou menos que isso. Como que funciona? Vamos ver. Então, esse é o analisador de CO2. A gente coloca o gás através de uma seringa neste ponto de cima aqui. Esse aparelho tem uma fonte de radiação ultravioleta muito específica, que a gente chama de leve. A radiação ultravioleta leve. Ela tem 214 nanômetros de comprimento de onda, tá? Então, é a distância entre duas cristas de onda, tá? A gente coloca o SO2 aqui e liga a radiação ultravioleta leve com 214 nanômetros de comprimento de onda. Essa radiação ultravioleta vai entrar por aqui e ela vai interagir com as moléculas de SO2. Por que é esse comprimento de onda? Porque é este comprimento de onda que reage com as moléculas de SO2. Provoca uma excitação nas moléculas, quer dizer, as moléculas ficam cada vez mais louquinhas, ficam cada vez mais rápidas e etc. Mas isso dura muito pouco tempo. Né? Imaginem o vagalume lá fora, né? O vagalume faz pulsos de luz, né? Pulsos de luz. Ele faz a mesma coisa com, em vez de ser radiação ultravioleta, ele faz uma reação química, tá? A gente já vai falar dele de novo, porque é o caso bem típico. Então, o que que acontece? Colocamos o gás SO2, uma amostra com SO2, e ligamos o ultravioleta leve, 214 nanômetros de comprimento de onda. Essa interação vai fazer com que as moléculas de SO2 fiquem bem malucas, só que isso é muito rápido. Quando para e elas voltam ao normal, cansei, voltei ao normal, essa reação, esse fato, faz com que seja liberada uma radiação fluorescente específica, de 350 nanômetros. Então, as moléculas ficam malucas, voltam ao normal, mas nessa volta ao normal, ela libera uma radiação fluorescente com comprimento de onda de 350 nanômetros, tá? Daí eu tenho um aparelho chamado um tubo fotomultiplicador com filtro interferencial de banda centrada a 350, que vai captar essa radiação fluorescente. Quanto maior a radiação fluorescente, mais SO2 tem. Quanto menor a radiação fluorescente, menos SO2 tem, tá? Ele capta, as moléculas voltaram ao normal, liberaram uma radiação fluorescente. Esse fotomultiplicador, esse tubo fotomultiplicador, vai captar. Como é que ele sabe que é do SO2? Porque só o SO2 libera uma radiação com 350 nanômetros de comprimento de onda. Ele transforma isso em um sinal elétrico. Quanto mais forte o sinal elétrico, mais SO2. Quanto mais fraco o sinal elétrico, menos SO2. Legal, né, gente? Isso a gente faz para um monte de coisa, mas esse é o princípio, né? Mas nesses comprimentos de onda para a amostra de qualidade do ar com SO2. O monóxido de carbono, como é que a gente faz? Através de um instrumento de correlação de filtro de gás. Bom, nome tanto faz, mas o que vale é o princípio aí aplicado, tá? No caso do monóxido de carbono, a gente usa a radiação infravermelha. Olha lá, ó. No caso do SO2, dióxido de enxofre, a gente usa a radiação ultravioleta. E no caso do monóxido de carbono, perdão, CO, radiação infravermelha. O que acontece? Aqui a gente tem, aqui do lado esquerdo, a gente coloca uma amostra de gás, que a gente acha que tem CO, né, monóxido de carbono. Em cima, a gente tem uma fonte de radiação infravermelha. Quando a gente coloca, então, a amostra do gás e liga essa fonte de radiação infravermelha, né, a gente faz com que haja
uma absorção de radiação formando calor. E a gente tem um módulo de detecção que ele vai detectar esse calor. Então, tem o gás, o monóxido de carbono, o infravermelho. Quando os dois se juntam, forma calor, tá? Produz calor. A absorção da radiação infravermelha pelo monóxido de carbono produz calor. Quanto mais calor, daí ele se traduz no sinal elétrico, né? Quanto mais calor, maior o sinal elétrico. Menos calor, menor o sinal elétrico. Já tem uma biblioteca lá dentro correlacionando exatamente quanto de calor equivale a quanto de monóxido de carbono. Já os óxidos de nitrogênio é por outro princípio, gente, é a quimioluminescência. E no caso dos óxidos de nitrogênio, a gente tem que fazer algo anterior à análise propriamente dita, que é transformar, por exemplo, o óxido de nitrogênio mais comum é o NO. A gente tem que transformar o óxido de nitrogênio NO junto com o ozônio para ele formar NO2, tá? Então a gente tem um aparelho conversor aqui. A gente coloca a nossa amostra de gás e junto com o ozônio ele vai formar NO2. E daí a gente joga o NO2, aqui ó, tá o ozônio, o gerador de ozônio, aqui vai misturar, daí ele vai formar, aqui está o NO, ele vai formar o NO2 aqui dentro, tá? E daí esta reação do monóxido de nitrogênio, o NO, com ozônio, ele produz uma quimioluminescência, um composto excitado, onde que as moléculas, os átomos estão excitados. E daí é exatamente o mesmo caso do vagalume. Como que o vagalume produz luz? Aí a gente chama de bioluminescência, que ele é formado por um organismo vivo, por isso bioluminescência. Mas o vagalume, ele tem duas substâncias dentro do corpo dele, numa certa região do abdômen, que quando juntam, elas fazem uma reação quimioluminescente. Quando juntos, formam um composto que fica excitado, e nesses composto excitado é quando os átomos estão cada vez mais rápidos. E quando esses átomos estão cada vez mais rápidos, eles liberam luz, tá? Por isso é chamado quimioluminescência. É uma radiação na forma de luz. E esta reação é muito rápida. Por isso que o vagalume ele tem pulsos de luz, né? Então ele forma a luz, já volta. Forma a luz, já volta. A luz tem uma radiação específica, mas quando ele volta, ele emite uma outra radiação específica. Então eu tenho um tubo fotomultiplicador que capta essa radiação específica. Na volta, o NO com ozônio vai formar NO2. E daí esta reação produz quimioluminescência. Excita as moléculas, os átomos, produz luz. Quando isso volta ao normal, é um pulso muito rápido, volta ao normal, emite mais uma radiação. E daí esta radiação é captada pelo fotomultiplicador, tubo fotomultiplicador, que ele vai então transformar em sinal elétrico. Quanto maior o sinal elétrico, significa que eu tenho mais óxido de nitrogênio. Quanto menor, menos óxido de nitrogênio. Ozônio é uma das outras coisas muito importantes que a gente mede no dia a dia, né? E daí a gente usa... Onde está meu cursor? Desapareceu, gente. Achei meu cursor. Ozônio O3, a gente usa um analisador fotométrico de UV. Então, daí a gente usa luz ultravioleta. Aqui, onde está, a gente coloca
a amostra de ar através deste tubo aqui, e daí aqui eu tenho uma lâmpada ultravioleta. Então ela emite radiação ultravioleta e vai interagir com o gás que deve ter ozônio, né? A gente acha que tem ozônio, e daí isso produz uma absorção de radiação ultravioleta com comprimento de onda em torno de 250 nanômetros. Daí eu tenho um aparelho fotomultiplicador, fotodetector, e daí ele vai detectar essa radiação ultravioleta no comprimento de onda 250 nanômetros. Ele é específico para isso, ele só detecta isso, tá? E daí os sinais são traduzidos, vão para uma biblioteca, comparado quando o sinal elétrico é mais forte, tem mais ozônio, quando o sinal elétrico é mais fraco, tem menos ozônio, tá? Essas são as principais maneiras com que a gente analisa esses gases e o material particulado, tá? É claro que esse equipamento é muito específico, tá? Não é tão simples, não é tão barato. E só que hoje a gente tem eles cada vez menores, tanto que possibilitou a gente fazer os chamados amostradores automáticos, tá? E agora, para terminar nossa aula de hoje, eu queria mostrar um pequeno vídeo sobre esses amostradores automáticos. Alguém tem alguma pergunta até o momento? Alguma dúvida, alguma colocação que queira fazer, pessoal? Alguém tem alguma dúvida? Ninguém? Então, acho que o professor Klaus explicou muito bem, né? Detalhe por detalhe, passo a passo. Vamos lá, eu quero ver umas notas altíssimas na nossa próxima prova. Então, agora eu quero mostrar para vocês como funcionam esses amostradores automáticos. Sabe tudo que a gente viu até agora de material particular, como fazer análise de material particulado, SO2, NO, ozônio, etc. Tudo tem nos amostradores automáticos que eu vou mostrar agora para vocês. Nas grandes cidades, a qualidade do ar é um problema cada vez mais sério. E medir essa qualidade depende de tecnologia. Veja como funciona. Esta é uma das 40 estações da avaliação da qualidade do ar que a CETESB mantém no estado de São Paulo. O monitoramento começou na região metropolitana em 1972, com 14 estações. Mas a revolução veio em 1981, quando começou o monitoramento automático. Hoje a medição é instantânea. Os sensores instalados no topo da estação captam amostras do ar naquele... Olha aqui, gente, eles têm bombas que puxam a volumes definidos por um período de tempo do ar, e daí passam por filtros, passam por câmaras de reação e tudo. Então, tudo aquilo que a gente viu daqueles métodos para analisar o ar, a gente tem aqui nesses amostradores automáticos, e eles trabalham de forma praticamente independente. Local a cada 5 segundos, ou seja, são mais de 17 mil leituras por dia. Olha, eles fazem, nesse caso, a cada 5 segundos, mas não precisa ser a cada 5 segundos. Pode ser uma vez por minuto, uma vez a cada 10 minutos, 30 minutos, 1 hora e assim por diante. Funciona assim. Dentro da estação, equipamentos modernos e outros, nem tanto, combinam tecnologia de 3 gerações. Nos medidores automáticos, um feixe de luz atravessa a amostra. Essa luz realça as partículas em suspensão no ar e permite a identificação de tudo que está contido nele. Opa! Desculpa, gente. Eu sem querer sair aqui. Perdão, gente. Perdão. Eu sem querer sair. Apertei uma coisa errada aqui, gente. Desculpa.
Vamos voltar aqui para a nossa apresentação. Nas grandes cidades. O monitoramento automático. Os sensores instalados no topo da estação captam que outros, nem tanto, combinam tecnologia de 3 gerações. Nos medidores automáticos, um feixe de luz atravessa a amostra. Essa luz realça as partículas em suspensão no ar e permite a identificação de tudo que está contido nele. Então, vocês se lembram que eu falei dos métodos? Aqui é um vídeo geral, ele está explicando para todo mundo, mas quando a gente pode fazer ultravioleta, quimiluminescência e assim por diante, quando uma fonte de radiação passa pelas partículas ou pelo gás, ele excita as amostras e libera uma radiação. O que a gente mede é essa radiação que libera, tá? Dependendo do caso, dependendo do gás que a gente vai analisar. A amostra é, então, comparada com gases puros e certificados pela EPA, a Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos. As análises dos poluentes na atmosfera são assim, pequenas partículas, né? Na realidade, nós estamos fazendo análise traço, que se chama. São quantidades de microgramas em metro cúbico. Os níveis de ozônio, óxido de carbono, monóxido de carbono e outros poluentes presentes no ar aparecem aqui nesses visores. É tudo bastante rápido e o sistema é completamente automatizado. Os equipamentos também são automaticamente calibrados todos os dias. Com as portas fechadas, temperatura controlada e os equipamentos funcionando 24 horas nos 7 dias da semana, os dados coletados nas 40 estações são transferidos via telefônica para os computadores desta central. Os resultados dos monitoramentos são acompanhados de hora em hora. Os dados são processados com base em médias padrão e também nas previsões meteorológicas, uma vez que a poluição do ar está diretamente ligada às condições climáticas. Daqui, os resultados são disponibilizados a cada hora na internet e em um boletim diário, elaborado às 16 horas, que apresenta a situação das últimas 24 horas. Quer saber como está o ar aí na sua região? Bom, então é fácil. Entre agora no olhardigital.com.br e lá você vai encontrar o link direto para acessar essa análise diária e precisa, com todas as informações que desejarem. Aproveite! Então, gente, essa daqui é um exemplo de amostrador automático, né? Olha, Curitiba tinha até um tempo atrás 6 desses amostradores, né? Daí alguns quebraram, eles não consertaram, que a última vez que eu ouvi falar, tinha 2, um na Praça Ouvidor Pardinho, funcionando ainda, e um na Petrobras, em Araucária, região metropolitana. Só que eu vi semana passada, ou retrasada, um projeto que vão colocar mais de 20 ou 30 desses amostradores, conjuntos de amostradores automáticos, por toda a região de Curitiba. E daí a gente vai ter uma certeza maior qual é a qualidade do ar que a gente respira. Lembrem-se, gente, qualidade do ar é muito importante. Semana passada eu falei de 2 possibilidades e vocês fazerem TCC com isso, né? Possibilidades que são simples de fazer, mas que podem render um bom trabalho. Quais são os danos econômicos causados à saúde pública, em termos de qualidade do ar, e fazer a correlação entre local de poluição, os ventos que levam de um lado para o outro e casos de doenças respiratórias em outros lugares, tá? É isso aí, gente. Essa foi a nossa aula de hoje. Qualidade do ar é um negócio muito, muito importante, gente. Não vamos esquecer disso, hein? A gente tem que tomar cuidado com a qualidade do ar que a gente respira no nosso dia a dia. Por enquanto foi isso de qualidade do ar. Alguém teria alguma pergunta, pessoal? Alguma dúvida, alguma colocação que queira fazer? Queira juntar com ou mostrar para os colegas, etc., estejam totalmente à vontade. Pessoal, alguma dúvida? Nada. Nem um pouquinho. Alguma dúvida? Não? Não, professor. Tá certo, Bruno. Tudo certo. Então, ótimo. Gente, semana que vem, nós vamos começar o melhor assunto de todos.
Mas sem dúvida nenhuma, poluição do solo. Não é porque o professor Klaus é especialista nisso, né? Trabalha já há muito tempo com solos, né? Mas é um assunto muito legal. É claro que é por causa que eu adoro trabalhar com solos, adoro, é uma coisa fantástica, trabalho, já publiquei bastante sobre isso, tá? Principalmente organismos do solo, ligação com poluição, etc. Me especializei nisso, né? Agora, essa semana, já estou fazendo um capítulo de livro sobre isso. É um assunto muito legal. Eu, se fosse vocês, não perdia nenhuma aula sobre poluição do solo. E vai ser o nosso último grande assunto. A gente vai falar bastante sobre poluição do solo. Eu gostaria de lembrar vocês, pessoal, para não esquecer de fazer atividade de frequência, tá? Senão vocês vão ter falta, né? E o que eu posso fazer? Né? Se vocês pegavam, já são quase 10 horas, meu Deus, o professor Klaus dá uma aula longa, né? Não, faz parte, né? O professor Klaus adora dar aula, ainda mais para vocês. Mas eu queria que vocês tirassem 5 minutinhos, fossem lá na atividade de frequência para já garantir a presença de vocês. E olha, deixei um material lá, no material complementar, muito, muito legal. De novo, eu gostaria de lembrar vocês que eu vou, esta semana, já vou colocar lá no portal para vocês sobre o trabalho que deve ser entregue no dia 30, na semana 18, tá? Eu já vou colocar lá para vocês ficarem de olho. Na segunda-feira que vem, infelizmente, não temos aula. É feriado de novo. Vou ficar de novo com saudade de vocês, hein, pessoal? E provavelmente no outro sábado eu vou dar uma palestra bem legal para vocês de como apresentar um trabalho em congresso, apresentar TCC, forma oral, de pôster, umas dicas muito legais. Se eu fosse vocês, não perdia. Tá certo, pessoal? Se ninguém mais tem pergunta, o professor Klaus fica chateado quando não tem pergunta, mas tudo bem. Se não, ninguém mais tem pergunta, dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe 3. Pessoal, qualquer coisa eu estou à disposição de vocês, saibam disso. Qualquer coisa, estou aí, pode me mandar um e-mail. Tchau, tchau, Maiara. Tchau, Rosângela. Tchau, tchau para vocês todos. Tchau, Joyce. Uma semana ótima para vocês, abençoada e de muito estudo, tá bom, pessoal? Qualquer coisa eu estou aqui para vocês. Até daqui 2 semanas. Não se esqueçam de ver do trabalho lá. Tchau, tchau, Joyce. Tudo de bom.